Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Saúde na TV. Hoje vamos bater um papo com um doutor aqui de Farroupilha, que conhece muito da lida, já se envolveu em muitas práticas de Covid e hoje eu convidei ele para bater um papo aqui. Já vamos para o segundo ano de pandemia, né? Então temos que saber mais sobre isso aí. E nada como pessoas experientes que estudaram bastante o assunto. Obrigado, doutor André Prazinato, por aceitar o convite para nós fazer um bate-papo aqui. Não sabemos tudo, mas alguma coisa a gente já sabe de pandemia, né? Seu oi inicial na câmera 3. Obrigado, Glacier, pelo convite. Obrigado aos telespectadores pela presença aí, pela audiência. E, sou o Dr. André Luciano Pazinato da Costa, sou cirurgião bucomaxilofacial, especialista em ortodontia, mestre em biologia celular e molecular pela PUC no Rio Grande do Sul. E tive um tempo de coordenação aí nas ações da Covid, né? Estou sempre de olho nas ações, participei do comitê técnico por um tempo, né, até o final do ano passado, na outra gestão, apoiando, né, todos os colegas médicos e trocando informações, né, e estudando o comportamento mesmo da doença em termos epidemiológicos, em termos de tratamentos, em termos de evolução, né. E a gente aprendeu alguma coisa nesse tempo, sim. Logo no início, André, você falava da rede de apoio que tu tinha em Curitiba ali, que estavam bem adiantados em alguns pesquisas, inclusive, né? O que tu pode trazer daquela época para cá? Olha, nós temos uma rede de professores, né, que se chama a Rede Prática Clínica, onde a gente tem esse grupo que está sempre estudando, né, a prática clínica baseada em evidências. E é óbvio que a gente tem o suporte, nós temos epidemiologistas, nós temos médicos com PhD, com doutorado em medicina, e dentro desses grupos de discussão que a gente pode trazer várias coisas para o município de Farroupilha, né? Uma coisa que eu sempre insisti e realmente vim falando e entrei de janeiro adentro falando e discutindo era a questão da testagem, né? Monitoramento, isolamento, tratamento e a vacinação, que seria o protocolo ideal, né? Tanto que a partir do momento, até dou meus parabéns à administração de Farroupilha, que ela está aplicando esse protocolo agora, Atual. atualmente, e a gente tem visto uma redução bastante drástica nos números de internações, né? Porque realmente é um acompanhamento. É óbvio que dentro de um escopo de pandemia, a gente não consegue controlar todas as pontas, né? Todos os fatores, e algumas coisas acabam escapando ao controle. Mas se a gente consegue monitorar, a gente sabe que quando aquele foco está se expandindo, a gente consegue controlar. Agora, se a gente deixa a coisa andar sem nenhum controle, é mais difícil você conseguir conter a expansão e a disseminação do vírus, né? Lógico que um pouco diminuiu em função da vacinação, que já tem, acho que 30 mil pessoas vacinadas mais ou menos hoje, né? Não só a vacinação, porque a gente vinha tendo uma boa vacinação ali, né, aumentando em termos de quantidade, mas a questão também do monitoramento epidemiológico, né, que Farroupilha fez muito bem esse trabalho, Desde né. quando, André, que começou, que você considera assim, a testagem e o isolamento de algumas pessoas? Não, isso sempre ocorreu, mas de forma tímida. A partir do momento que a administração começou a fazer os drive-thru, fazer todo esse Isso é processo, recente, né? esse é recente, mas você vai ver que os números eles estão melhorando. E com o aumento da vacinação, a gente vai ter uma questão de imunidade, né, comunitária que a gente vai adquirindo com esse tempo. A UPA inicialmente lá acho que foi o governo Clayton ou o Pedroso que começou a UPA? Foi no governo Clayton, depois o Pedroso assumiu, né, teve toda aquele questão e a UPA ela funcionou bem, né, como retaguarda ali UPA naquele... Covid na época, né? Isso, UPA Covid, hoje não sei como é que estão tratando. É a mesma UPA, só que às vezes muda de nome, é normal, né? Sim. A administração muda, eles dão um novo sentido a algumas coisas, né? E hoje, tu sabe como é que está funcionando a UPA?
Na verdade, hoje, como eu fui, né, nessa mudança de gestão, eu fiquei fora dos comitês, então eu só acompanho o que sai na mídia, Na né, notícia, né? mas eu não tenho informações internas do funcionamento, não tenho Uhum. ideia de como está funcionando hoje. Uhum. Eu tive uma situação aqui que eu acompanho a Rádio Espaço todo dia, quem não acompanha para estar atualizado, né? O Sim. Rogério é muito bom em tudo que faz e principalmente nessa área da Covid, ele está muito bom, né, em todos os aspectos, como sempre teve, né? E eu vi uma entrevista tanto do Clarimundo como do gestor do ProSaúde, que tem que marcar consulta na UPA para não ter aglomeração, o que eu acho que aglomeração em qualquer lugar vai ter, ainda mais agora que liberaram, né? Mas esse de marcar consulta eu acho que organiza. Agora, se a pessoa está com problema, eu acho que teria que ter uma brecha a mais ali, né, André? Como é que tu vê essa questão do atendimento na UPA, assim? Quando eu estava dentro da coordenação ali, que Uhum. eu conseguia ter acesso às informações e auxiliar, a gente tem um setor de emergência, né? Uhum. Então, naturalmente, você se dirige. Então, hoje o que eu vejo é o seguinte, né? Fazem as consultas agendadas, eu acho que na UPA e nas Uhum. diversas unidades de saúde, UBSs, e eu acho que o setor de emergência é o hospital, né? Onde você Uhum. procura, quando tiver sintomático, tu vai ao hospital. Uhum. Acredito que esteja funcionando dessa O forma. hospital também sempre atendeu, assim, Sim, o Hospital São Carlos sempre é esteve o, é aberto o, é para o atendimento. pronto-socorro, mas é para tudo, né? Isso, para tudo. Uhum. A questão da aglomeração, assim, se você está assintomático, você tem que chegar na unidade de saúde ou no hospital em qualquer lugar que você esteja e dizer, olha, eu estou de máscara, estou Uhum. sintomático, para que o profissional que vai te recepcionar tome a medida de te isolar, né, do Uhum. restante Uhum. dos demais que estão na fila de espera. Porque senão a gente vai ter disseminação, não tem como. Uhum. E, claro, a testagem nesse momento é primordial, né? Uhum. Eu vejo assim, ó, eu não sou contra marcar a consulta e tal, mas eu vejo pessoas que têm dificuldade de marcar a consulta o 0800, desde que implantaram esse negócio aí, a reclamação toda vez tem reclamação. Então a pessoa tenta o 0800, não consegue, fica esperando para o dia seguinte. Quantas pessoas que ele se relacionou nesse meio tempo, né? Então eu acho que tinha que ter uma flexibilização, né? Isso é uma sugestão para a administração, né? Porque eu tive um caso aqui, recente aqui, o rapaz foi na UPA, né, e marcou, foi lá, o médico de plantão atendeu, deu um antifebril, mandou para casa um dia de não trabalhar. No dia seguinte, teve o drive-tour, né, na UX, Uhum. o rapaz foi lá, deu positivo. Quer dizer, ele passou praticamente uma tarde, uma noite, talvez passando isso para outras pessoas sem saber, já que o médico deu uma certa confiança que não ia fazer o teste porque ele não tinha todos os sintomas, né? O que aconteceu? Deu positivo, ele levou a esposa, deu positivo assintomática, né? Ele já com uma tosse bastante forte, e o médico achou que não. Então, assim, é uma sugestão para a administração também, eu queria ver o teu parecer, que se quem vai na UPA já não teria que ter o teste, quer dizer, faça um drive-tour onde eu não tenho nada, eu vou lá testar para ver se tenho ou não tenho e gasto um teste. Aonde a pessoa procura com dúvida, não está se fazendo teste. Aí tem um contrassenso. O que o doutor André acha? Na minha opinião, Guacir, é o seguinte, ó, eu testaria, né, se eu fosse um gestor, eu mandaria testar todos os sintomáticos, tá? Uhum, O assintomático, só aqueles que têm contatos uhum, periféricos, né? Mas também foi por minhas, né, insistência, sugestão, a questão da testagem em massa. uhum, Então não é um contrassenso, eu acho que são duas coisas diferentes, tá, uhum, Glacier? Uma é a testagem em massa, a uhum, busca ativa para a gente poder saber o tamanho da contaminação que a gente tem uhum. dentro da população e Boa. poder fazer o protocolo de isolamento, Uhum, tratamento, né, e acompanhamento desses pacientes para uhum, que não agravem e a uhum, gente não tenha uma superlotação. A uhum, segunda é a orientação organizacional das unidades de saúde, que uhum, daí vem do gestor do ProSaúde, uhum. né?
Porque o que acontece? A gente tem que separar. Nós temos duas entidades que cuidam da saúde em Farroupilha, né? Uma é a Secretaria de Saúde, onde que a gente tem o seu gestor, e outra é a entidade Pró-Saúde, que tem o seu gestor. Então, tem que haver uma sincronicidade entre essas duas gestões e orientar os protocolos. Porque o médico lá na ponta, se ele tem acesso aos testes, ele não vai deixar de testar. Porque é um teste que leva 20 minutos para se fazer. Uma coisa prática, né? Então, o que ocorre é que tem que ter essa sincronicidade. Eu acredito que haja alguma falha de comunicação em algum tempo ali, para que não tenha ocorrido essa testagem desse paciente, né? Então, o que acontece? A gente tem que ver, Glacir, se isso é regra ou é exceção, entendeu? Porque se a gente tem uma exceção, ocorreu uma falha de comunicação, como pode ocorrer, né? Houve uma falha, por exemplo, na minha clínica, tentei ligar, o doutor André não estava, e aí eu não consegui a informação que eu precisava naquele tempo, mas ele me retornou 2 horas depois, mas aí já tinha um problema instalado e a gente tem que contornar essa situação, entende? Então são coisas desse nível que a gente tem que ver. Então é óbvio que é ruim para quem passa pela situação ser a exceção, né? A gente quer sempre ser a regra. Claro, né? Sim. O que eu vejo assim, se tem teste, por que não fazer onde as pessoas procuram que estão com alguma dificuldade, né? Eu daria como sugestão para a administração, né, que realmente disponibilizem testes para quem chega sintomático em todas as unidades de saúde, né, e já deixem isso coordenado com orientação com os médicos e é tranquilo isso, porque eu tenho certeza que não vai partir de nenhum profissional de saúde não testar, entendeu? Então, o que foi meu entendimento, que esse médico que atendeu o rapaz com tosse, já com 2, 3 dias de sintomas de gripe, mas uma forte gripe que poderia ser o Covid, ele não testou porque não tinha essa instrução de testar. Né? Ou ele não testou porque realmente no diagnóstico dele, ele pensou que poderia ser outra comorbidade, por exemplo, uma sinusite ou uma coisa assim, porque os sintomas eles se confundem, né? Não, eu não tenho dúvida disso, só que é menos de 24 horas. Ele foi num dia, no dia seguinte estava positivo. Exato, mas o que acontece é justamente isso, Glacir. A saúde eu não posso eu posso estar aqui hoje, ter me contaminado e amanhã eu testar positivo. Mas a questão é, o médico ele tem autonomia para tomar essa decisão. É óbvio que se tiver um protocolo que venha da administração dizendo, olha, todo paciente, independente do número de sintomas, tem que ser testado, o médico vai testar, vai mandar para testagem. E aí se torna um protocolo, entendeu? Sim, tá faltando isso então, porque, como eu falei no contrassenso, né? Como é que num posto que é uma emergência, que a pessoa vai lá achando que tem Covid, não testa? E num drive-thru, onde vai qualquer um, mesmo sem sintoma, e faz o teste, quer dizer, aí eu sou favorável. O ideal seria que testasse toda a população, né? Com certeza. Isso seria o ideal, né? O ideal seria toda a população. Mas aí tem essa questão, né? Que eu te falei, nós temos 2 entidades e elas têm que se comunicar de maneira síncrona para que a coisa ocorra. E aí vem a questão, né, de você não ser apenas administrador do negócio, mas você entender de saúde também. Isso é difícil na política, né? Porque o que ocorre? Você ser um bom administrador, você vai enxergar os números e vai fazer, não, eu tenho que cortar aqui, eu tenho que melhorar aqui, eu tenho que fazer isso. Mas se você não entende de saúde, tem alguns meandros na saúde que precisam ser levados em consideração. Então, nem sempre o mais barato é o melhor. Exatamente. Entendeu? Pode custar mais caro e até vidas. Exatamente, pode custar mais caro. Então, a minha crítica fica nesse sentido, né? Que tem que haver comunicação, sincronicidade e né, uma maneira de se gerar protocolos científicos para que isso ocorra de maneira minimizando, né, os prejuízos que possam ocorrer, que em saúde são normais, né? Isso aí. Eu vejo como esse exemplo e outros tantos que a gente vê no dia a dia, né? Tanto que foi notícia na Rádio Espaço mais de uma vez e o Rogério chamou lá os 2 administradores e eles esclareceram alguns fatos, né? Mas aí eu vejo alguma dificuldade que eles estão enfrentando, né? No começo você falava na testagem e até numa pulseira,
Isso avançou em alguma cidade ou a pulseira é muito cara para saber os Na que verdade, o que que acontece? Na época, nós tínhamos as pulseiras era o sistema de monitoramento à distância, né, que a gente tem um acesso ao software aos dados de saúde do paciente, como temperatura, pressão, batimento cardíaco e o SPO, que é a questão da oxigenação. Então, eu tinha conseguido com essa empresa, mas houve uma ruptura ali, né, de transição no governo. Eu estava Em função do impeachment. em função do impeachment, e esse projeto ficou na minha mão e ninguém veio me procurar quando houve a mudança de administração para saber o que estava ocorrendo. Simplesmente quem estava na administração foi mandado embora e acabou ali. Então isso foi aplicado lá no estado de Manaus, né, no estado do Amazonas, em Manaus, e realmente tiveram bons resultados, porque o que acontece? Você acaba tendo um monitoramento à distância do paciente que está com Covid. Então, no momento em que o paciente está baixando, diminuindo o seu SPO e aumentando a sua temperatura, tu consegue chamar esse paciente antes que ele agrave demais para a tua unidade de saúde para um tratamento mais específico. É uma tornozeleira eletrônica da saúde. É uma pulseira, né? Mas essa questão de telemedicina e telesaúde já está bastante difundida, né? Isso não é novidade para ninguém. E o custo disso por pulseira, tu teria ideia hoje? Na época, eles iam me mandar 30 pulseiras sem custo nenhum, porque a ideia era realmente fazer o sistema funcionar. Hoje eu não tenho ideia de qual é os custos, porque como eu te falei, eu acabei né, me desligando. Mas muitos erros aconteceu por inexperiência, por falta de saber fazer. Compraram containers para pôr os que vieram a óbito, com respiradores de alto preço, cada um pagando um pouco, né? E no fim virou uma bagunça isso aí, né? Hoje já está mais estruturado, todos já têm mais experiência, né, André? Como é que está vendo hoje a situação do Covid no Brasil? Olha, o Brasil ele é um país que tem avançado bastante na vacinação, isso é positivo, né? Houve uma discussão política muito grande, uma politização dessa discussão do Covid, que eu achei que realmente faltou às nossas autoridades um pouco de tato para que conduzisse de uma maneira diferente, né? Mas, claro, há uma pressão dos dois lados, né? Existe uma militância tanto de um lado quanto do outro, no sentido de que alguns pensam que quanto pior, melhor, e tem, né, do outro lado, tentando resolver as coisas da maneira que era possível. É óbvio que você olhar para trás e dizer, olha, tinha que ser feito isso, tinha que ser feito aquilo, é muito fácil, né? Engenheiro de obras prontas? Exatamente. Chega lá, vamos mudar a coluna. É muito fácil você olhar para uma situação do passado e dizer, não, eu faria dessa maneira, ou teria que ter sido feito isso. A crítica, ela tem que ser construtiva, então você tem que, não, houveram esses erros, né? Mas daqui para frente a gente vai conduzir desta maneira. Então, que foi o que o Bolsonaro fez, ele corrigiu algumas coisas, né? Ele foi corrigindo no meio do caminho, ele foi tentando corrigir e resolver, mas veja que hoje a gente avança com um dos países com maior volume de vacinação. Mesmo que algumas vacinas ainda tenham uma questão científica que ainda, né, a gente não tem muitos certezas dos efeitos colaterais que elas estejam, a melhor vacina é aquela que você tem disponível, né? Hoje sim, né? Isso, como falou o professor Júlio Bizinelli, né, no programa meu anterior ali que a gente fez, que a melhor vacina é aquela que está disponível. Se ela tem uma eficácia de 30, 40, 50, 60, 70, 100%, é um fator que a gente vai descobrir mais adiante. Mas o que tu prefere? Você ter 100% de certeza que você vai pegar e pode agravar, ou você ter 30% de certeza que ele não vai te agravar? Toda a vida, né? Se for 10% que ele vai me pegar, eu já faço, né? Exatamente. Então, a gente não tem nenhuma vacina que tenha menos de 50% de eficácia. Que é o Coronavac. A Coronavac, ela tem essa eficácia, tanto que em alguns países estão questionando de fazer uma terceira dose, né? Então, ninguém sabe como é que isso vai se posicionar, ou como vai isso acontecer no longo prazo. Mas o que eu vejo de positivo é que realmente nós estamos avançando, nós estamos conseguindo melhorar, voltar a trabalhar, ter uma certa normalidade, agora eventos estão sendo liberados, tudo isso vai trazendo de volta as pessoas à vida. Mas uma coisa que a gente tem que ter consciência, 100% de consciência, é o seguinte: o vírus ele não vai desaparecer do nosso convívio. Ele vai permanecer na nossa comunidade por um longo tempo.
Então, o que a gente não pode é paralisar as nossas vidas em função do vírus. A gente tem que aprender a conviver com eles, né? Com todos os protocolos. Com todos os protocolos de segurança, os de máscara, álcool gel, tudo isso a gente vai ter que aprender a conviver com isso por um tempo maior. Mas a partir dos estudos que estão sendo feitos de eficácia, de eficiência, de resultado dessas vacinas, a gente vai poder voltando à normalidade devagar. Mas o vírus ele vai estar aí, ele pode sofrer mutações, talvez sejam necessárias campanhas de vacinação, como ocorre com a H1N1, que todo ano a gente tem que, né, se recorrer à vacina, mas faz parte do nosso cotidiano, né? O vírus vai se modificando de acordo com o organismo, de acordo com as resistências, de acordo com as misturas, mais ou menos isso, doutor? Não, os vírus de RNA eles têm uma taxa de mutação natural, tá? Ele mesmo ele mesmo se modifica, então é o que ocorre, por isso que a gente teve vários tipos de gripe, né? Até chegar na H1N1, né? E assim vai ocorrer com o coronavírus, que ele vai sofrendo mutações, né? Então, essa tal de cepa é a mutação. Exatamente, as cepas são as mutações. E essas cepas que dizem que vem cada vez mais forte, é o normal também? Na verdade, são seleções naturais, né? Porque se a cepa é mais fraca, ela acaba não progredindo. Não evolui. A questão da seleção natural, né? Então, se você pega os micro-organismos mais adaptados, são os que vão prosperar, né? Tanto que o ser humano prosperou mais que outros animais em relação à época, porque pelo poder de adaptação, pela inteligência, por toda a questão. Principalmente pela defesa da vida, né? Que isso o ser humano leva até o último dia de vida. Não, mas isso todos os animais defendem a vida, né? Mas a questão é a adaptação, né? Você, como o ser humano, é o único, ele vive em todos os ambientes da Terra. Muito bem. Eu tive uma palestra recentemente que todos, parece que viemos do réptil, né? Que ele tem o formato do cérebro igual, o cachorro que tem um pouquinho mais parecido com a inteligência e tal. Então, nós, por obrigação, temos que ser superior em algumas coisas, né? Essa questão evolutiva tem várias discussões, assim, né? Existem muitos mitos, mas a questão nós temos raciocínio lógico, né? Nós temos autoconsciência, né? Coisas que nós somos seres racionais, né? Às vezes irracionais também, né? Às vezes irracionais, quando você deixa teu instinto dominar, a gente acaba... Aí vem aquele ser humano que é o das cavernas. Não, o homem das cavernas a gente não evolui, né? Somos todos homo sapiens que estamos em evolução constante. Mas o vírus, na questão das mutações, é isso. Ele vai se adaptando conforme o meio ambiente e conforme as cepas que vão se multiplicando mais, né? A diferença, assim, vamos dizer, bem... que aflora muito nisso aí, é que se fala muito que o vírus do Covid, ele ataca sempre aquele órgão mais frágil, né? Mas isso não acontece na gripe, em qualquer doença, não? Na verdade, depende das vias de contaminação, né? O que acontece é que o comportamento do coronavírus é muito errático em relação aos vírus. Nós não temos, por exemplo, o vírus da gripe, ele ataca o sistema respiratório, né, exclusivamente. Já o corona, né? Nós achamos o corona em glândula salivar, a gente achou o corona no coração, a gente achou em vários órgãos, né? Trombose, inclusive, né? Causando trombose, então ele tem um comportamento um pouco errático, né? Dentro desse contexto. Mas os estudos, com o tempo, vão demonstrar. O problema é que, para a gente desenvolver um estudo científico, para a gente conhecer todas as facetas do vírus, isso leva um tempo. E nós estamos apenas no 2º ano de conhecimento científico mundial desse vírus, né? Sem teorias da conspiração, tá? Normal, isso aí eu vou te dizer. Não dá para receber um vídeo lá no WhatsApp, lá achando que a vacina vira jacaré, né, que era o começo, né, e outras coisas mais. A questão é justamente essa. Você tem a questão da disseminação das fake news, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não propagar informações para não servir de meio de desinformação. E apavorar-se a própria comunidade, né? A questão de você gerar pânico na população é também um
meio político, né? Porque quem que você domina? A pessoa que tem medo, né? Quando você gera medo na população, você consegue fazer com que ela tome certas decisões sem usar o que a gente tem de melhor, que é o raciocínio lógico, né? Muito bem. Sr. André, por incrível que pareça, olha só o tempo que já decorreu, né? Agradeço a sua participação, acho que foi bastante elucidativa e principalmente depois de tanto tempo, né, de pandemia e a nova administração está de parabéns em alguns casos, mas a gente não está aqui só para aplaudir, a gente tem que dar sugestões, né, porque a gente recebe muita informação, né, é muita dúvida, muitas pessoas questionando, então a gente tem que trazer esse programa para esclarecer e sugerir para a própria administração, né. Com certeza, a gente tem que ser, como eu falei, fazer uma crítica construtiva, né? Sempre. Né? Então, a nossa crítica construtiva existem testes, então, que se apliquem em todos os lugares possíveis, né? Principalmente quem procura... Exatamente, quem procura o atendimento. É isso aí. Suas considerações finais? Agradeço, Glacir, pelo convite aí, fico à disposição da população, como sempre, para esclarecer dúvidas. Podem mandar as suas dúvidas para a TV Cidade, a gente vai estar respondendo na medida do possível. Muito bem. Obrigado pela participação. Obrigado, Glacir.